Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no VZCast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia aqui do CRMV-MG, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. E como sempre, né, pessoal, a gente vai trazer um assunto super bacana e hoje a gente vai falar de desastre, vamos falar de hospital público, vamos falar de profissional recém-formado que está entrando no mercado e para a gente bater esse papo com muito orgulho dessa doutora Paloma, que foi minha aluna lá no UniBH, se graduou em Medicina Veterinária. É bombeira civil, brigadista florestal. Você vai ter que contar o que é isso, viu? Virou anestesista agora, tá lá, fez a pós-graduação em anestesia pela UFAP, segura todas as broncas de anestesia lá do hospital público e começou isso tudo lá em Brumadinho, junto com a equipe lá do GRAD, né, quando a gente começou aqui, e depois virou hoje o grupo de resgate de Belo Horizonte aqui. É Belo Horizonte? Como é que tá o grupo de resgate de Belo Horizonte? Isso mesmo, né? Muito bem, já atuou em situações de desastre na região centro-oeste, no sul, foi lá para o incêndio no Pantanal, foi lá para Santa Catarina naquelas enchentes, e é também membro da nossa Comissão Estadual de Desastres. E esse bate-papo é justamente para a gente falar um pouquinho da comissão também, contar um pouquinho do que a gente faz para vocês. E aí, doutora Paula, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo. Bruno. Olá, pessoal. Estou muito agradecida de estar aqui hoje pelo convite também. Estou muito feliz também, né? Depois... nervosa? O bom é estar nervosa. Tô um pouquinho, porque eu não domino muito bem isso aqui, nem em câmeras, mas vamos lá, né? Mas muito feliz, né? Assim, você descreveu aí nossa caminhada, né? Ver ali aquela blusa ali com aquela assinatura. Já tirei até minha foto aqui, que o coração fica assim, cheinho, sabe? Mas estou muito feliz, muito grata por estar participando aqui desse projeto hoje. Pessoal, essa blusa, olha que história interessante, né? Eu acho que eu já contei isso. Conto isso todo mundo, você deve saber isso mais que eu até. Que quando teve o desastre lá em Brumadinho, você fica, sabe, nunca te contei essa história, eu vou te contar. Agora eu que vou ser o entrevistado. Quando teve o desastre em Brumadinho, uma semana antes, a gente contei no podcast da Carla. Uma semana antes, a gente teve uma reunião aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Defesa Civil, né? Na época era o Coutinho, né? Uhum. Godinho, que hoje voltou para a PM. E falei, olha, se tiver um desastre, uma coisa assim, como foi em Mariana, né, você chama a gente, estava a Carla Sassi, estava a Ana Liz, estava o Rasta, estava aquela turma toda, assim, inicial do resgate. E aí eles falaram, não, beleza, tudo bem, a gente chama vocês. Deu uma semana certinho, rompeu o Brumadinho. E aí, quando eu fui ligar pro Godinho, o pessoal já está aqui com a gente. No mesmo dia já estava lá, mas a gente não tinha uniforme, não tinha nada, né? Nada. A gente falou, não, vamos fazer uniforme, vamos comprar equipamento. Então, aí comprou uma blusa, silcou a blusa e foi a turma para lá, né? E aí, pessoal, a gente entregou uma homenagem, né, para todo mundo que participou depois e tudo, foi até aqui no auditório do Conselho. E aí vocês entregaram a camisa toda suja de lama, com patas, com a assinatura de todo mundo. Tá enquadrada, tá ali, aquela uma das relíquias nossas. Sim, assim. Sim. Muito marcante aquela blusa. Não, fantástico. Aquilo ali, só quem passou por lá sabe o que é aquilo ali. Exatamente. Mas, então, Palomete, conta aqui pra gente, por favor. Como é que foi? Como é que foi essa caminhada sua? Eu quero primeiro saber lá na escola. Quando você entrou lá no Uni, o que você pensava em fazer? Que caminho você trilhou lá dentro? Você participou de grupo de estudo, não participou? Conta aí pro pessoal, porque a ideia é a seguinte, para quem está nos ouvindo, principalmente o pessoal mais novo, assim, ter você como espelho, você saber quais caminhos deve seguir. Me conta como é que foi a sua trajetória lá no Uni. Minha trajetória no Uni foi assim... Inicialmente, eu tive o contato com o professor Odair, na patologia veterinária, né? Uhum. Então, sempre lá no laboratório, sempre trabalhando junto com ele lá, e nas monitorias, né? Junto com a patologia também, a área de anestesia, que sempre esteve presente na minha vida durante a graduação. E em 2019, quando aconteceu um rompimento, nós com esses projetos, junto ao Odair, junto ao Uni, era em janeiro, era época de férias, né? Janeiro. 26 de janeiro, 25 de janeiro. E aí aconteceu, o Aldair entrou em contato com cada um dos alunos, da confiança dele, né? Pessoas que ele já tinha trabalhado. Eu fui uma dessas pessoas. E então a gente foi para lá como voluntário mesmo, como se fosse um estágio, né? Porque nós não éramos veterinários, né? E chegando lá, a gente se deparou com
ambiente, aquele cenário que... Mas como é que era essa rotina lá? Conta pra gente. O que vocês faziam? Assim, porque o pessoal acha que resgate é lá, vou aparecer na televisão, vai ser bonito, o helicóptero vai me filmar. Não, assim. Bom, conta como é que foi lá, o que vocês fizeram. Assim, a primeira imagem que eu tenho de lá é a gente chegando com uma van, descemos todos, a primeira coisa que eles falaram toma esse colete aqui, não pode andar de jeito nenhum sem esse colete aqui dentro. Dentro daquela área cercada colete reflexivo, né? Aquele coletinho laranja. Não podia andar ali dentro sem aquele colete, né? Que era uma forma de identificação das pessoas que estavam ali trabalhando. Né? E a gente teve contato direto com os bombeiros, como é que fala? A quadra onde a gente ia se abrigar ali durante aquele tempo que a gente ia ficar. A gente esteve ali desde da entrada ali das pessoas naquele local até a construção do hospital de campanha, né? Junto com a Bílio e o pessoal. Mas, assim, lá a gente se deparou como se fosse um cenário de guerra mesmo, assim. E a gente tinha, mesmo muito novos, assim, a gente tinha que ter aquela responsabilidade de estar trabalhando com aquilo ali, que era uma coisa muito séria. Lidar com... todo o cenário mesmo triste que era aquilo. Então, que cenário que era, assim? Eu vi, mas eu queria que você contasse, assim, o que vocês viam lá? Cheiro, som? Pode passar o papel para lá, que o roteiro aqui é um negócio que... Cenário de guerra, assim. Eu lembro primeiro, quando eu pisei fora da van, era helicóptero, aquela barulhada de helicóptero, e de 2 em 2 minutos o helicóptero descendo, subindo de um campo, né, que a gente tinha, onde era o estacionamento, assim, o heliponto, né, dos helicópteros dos bombeiros, e oficiais de todos os lugares do Brasil, bombeiros de todos os lugares, Polícia Civil, Federal, né? E a mídia também estava voltada ali para aquele acontecimento. Também era uma coisa muito séria que a gente tinha que lidar, no sentido de ser responsável mesmo pelas informações que a gente passa ou não. A tristeza das pessoas também, né? A gente via no olhar das pessoas, enquanto a gente passava nas ruas ali do vilarejo, a gente viu o olhar triste das pessoas, das crianças. Tinha uma coisa que me marcou muito lá também, do lado do lugar onde a gente estava se abrigando, que era uma quadra, né? Tinha uma creche, porque a quadra era uma quadra da escola, tinha uma creche ao lado. E eu lembro que algum dos dias, conversando com os moradores mesmo do vilarejo, uma moça me falou, eu perguntei, quem fica com essas crianças? De onde vêm essas crianças, né? Porque elas estão aqui ainda no meio desse caos, desse barulho. E a moça me falou, olha, essas crianças estão aqui, a maioria delas são crianças que não têm mais as pessoas que cuidavam delas, elas ou estão órfãos, ou não tem um lugar para ir. Então, a gente via aquilo ali no meio do caos, uma creche, como se fosse uma creche, né? Onde as crianças ficavam brincando e se distraindo no meio daquele caos todo. Foi uma coisa que mexeu muito comigo. E a rotina lá, depois que... Aí montou... Eles ficaram acampados, né? Ou não? Não, inicialmente a gente dormiu no chão mesmo, com colchão de doação, roupas de doação, toalha. Tinha dias que a gente tinha que bater na portinha, assim, dos moradores para tomar um banho, porque a gente não tinha acesso a isso lá. Mas a rotina, antes de montar mesmo o hospital de campanha, a rotina era dormia à noite num colchão, de manhã, logo cedo a gente já acordava, se organizava. Equipe, por exemplo, de equinos, vai para tal tarefa, a de pequenos para tal, de silvestre para tal. E assim a gente fazia até as coisas começarem a se organizar ali mesmo e passar esse tempo de caos, sabe? Inicial. Muito legal. E aí, depois que montou o hospital? Aí uma rotina mudou, né? O que você fazia lá? Aí mudou a organização, chegou alguns outros membros voluntários de outros lugares que ficavam pelo setor de almoxerifado, farmácia, e aí a gente englobou mais pessoas naquelas tarefas que a gente tinha, mas todos os dias... a gente tinha reunião durante a manhã com a Bílio, né? A Bílio e a Aldair. E a gente também fazia dava um apoio para os animais, os cachorros, né? Dos bombeiros que faziam as buscas. Então, todos os dias, assim, às 4, 3 da tarde, sempre chegavam esses animais dos bombeiros, onde a gente dava esse apoio médico para eles. Então, até
a banho mesmo, assim, a gente dava e medicava, avaliava, os equinos também, ou os bovinos mesmo, igual aquele, né, que é um vídeo muito marcante aquele que tem do resgate de do helicóptero, resgate né? de helicóptero, aquilo ali também me marcou bastante, assim, que foi um dos primeiros dias. E um animal era muito bravo, a gente passou um perrenguezinho com ele, assim, mas foi muito legal. A gente viu também o quanto era importante o nosso trabalho ali, sabe? Talvez se a gente não tivesse ali, o que seria dele, né? Qual era a chance que aquele animal tinha ali dentro daquele ambiente, né? E aí, bom, passou Brumadinho e tudo, vocês voltaram à realidade de aula e tudo. E aí você formou no mesmo ano ou você formou depois? Eu formei um ano depois, que eu estava no oitavo, eu acho. Um ano. Um ano depois. E aí, ir para anestesia, como é que foi isso, assim? A anestesia tá na minha vida desde o quarto período, aí aos pouquinhos eu fui fazendo estágios, né, aqui e ali, fui fazendo Você fez curso. estágio com quem? Que você... Eu fiz estágio com a Bruna Câmara, lá do hospital. Fiz estágio com a Thaís, que é uma anestesista volante. Thaís, esposa do Léo. Isso, Thaís. Na UFMG também. Deixa eu ver mais. Fiz alguns cursos em São Paulo. O que eu tô lembrando agora é isso. Mas, então, mas assim, para você se formar anestesista, né? Para isso eu tô perguntando assim, para o pessoal que tá aqui, ó, tô a fim de fazer anestesia. Assim, o que você sugere? Qual que é esse caminho inicial que você fez, né? Porque hoje você tem uma rotina grande lá no hospital, né? Você anestesia em média quantos animais por semana, você tem ideia? Por semana, em média, 5 a 6 por dia. Então dá 25 animais, assim, por semana. E só aqueles asa 3. Asa todos, né? Asa todos, né? Asa todos, né, Bruno? Mas, assim, o meu caminho, né? Eu, ali no Uni, na época, né, da minha turma, ainda era o início do curso, eu fui a 4ª turma. Então, a gente não tinha muita rotina no hospital, era bem mais básico, assim. Então, às vezes eu tinha que, se eu quisesse me aprimorar mais, eu tinha que buscar em outros lugares, fora da universidade, cursos. E assim eu fui fazendo até me formar. E depois que eu me formei, inicialmente não trabalhei com isso. Eu trabalhava muito pouco, pegava alguns casos lá no Hospital do Uni mesmo, quando eles me chamavam para anestesiar lá. E entrei na pós-graduação também. E a partir disso foram acontecendo os caminhos, né? Fiz minha vivência também lá na UFMG, com o Suzy, Eutálio, lá junto com o pessoal da residência. Só a nata, né? Só a nata. Só a nata. Eu até vi que o Eutálio voltou, estava nos Estados Unidos, voltou essa semana, voltou. Né? Era essa semana que ele voltou? Eu vi ontem. Aí eu vi ontem a foto do Pablo, do Oscar. Alguém mais. O Oscar também, maravilhoso. Oscar tem tudo, só não tem cabelo, né? Mas ele tem tudo, né? Mas aí foi isso, assim, a caminhada da anestesia foi um pouco mais difícil, assim, eu vejo na minha vida, comparando com o resgate, né, a medicina veterinária de desastre, assim, e o resgate na anestesia foi um pouco mais trabalhoso, porque eu tive que buscar outros caminhos fora da universidade onde eu estudava. E deixa eu te contar, agora vamos voltar um pouquinho para o desastre, assim. Então foi Brumadinho e tudo, mas tiveram as outras situações que vocês foram. Vocês foram para onde mais? Brumadinho foi 2019, né? Aí tivemos a chuva de 2019, 2020 em BH, que foi aquela chuva desastrosa, né? Foi de ontem, né? Pessoal, a gente pior, tá gravando esse programa, vai sair daqui uns dias, mas a gente vai gravar esse programa dia 20, hoje é dia 20, né? E teve um chuvão essa madrugada aqui, né? Em Contagem, deu uma alagada assim, né? Sim. Mas foi muito pior naquela época. Foi. A Tereza Cristina, assim, ninguém passava lá, né? O asfalto subiu, foi aquele caos mesmo. Mas trabalhamos depois de Brumadinho nas chuvas aqui, e em Minas, né? Foi aqui em Belo Horizonte também virou o que virou, mas em Minas, no geral, foi muito afetado. E aí veio 2020, em agosto de 2020, tivemos Pantanal, né? Que tava um fogo descontrolado lá. Fomos, né, o GRA-BH com o GRAD, os dois grupos em conjunto para Mato Grosso, Transpantaneira em si, né? Ficamos lá no meizinho mesmo da Transpantaneira e, assim, no olho do furacão, que a gente fala, né? Assim, foi bem... Qual município que vocês ficaram lá? Você lembra qual município que vocês ficaram? Não foi Miranda, não, né? Foi no meiozinho. Assim, eu esqueci agora o nome da cidade, mas é Transpantaneira mesmo.
Ficamos no meio, assim, né? Eu não lembro agora quantos quilômetros ela tem, mas foi mais ou menos no meio, assim. Acho que era Jaguar que chamava a pousada que a gente ficou. Era uma pousada, mas ela não estava ativa na época. E aí a gente fez... Serviu de QG lá, né? Isso. Serviu de QG, a gente separava as equipes, né? Uma pegava a parte da esquerda, outra da direita, e fazíamos todos os dias, a gente fazia aquele caminho todo, dando aporte básico, né, para os animais de vida, assim, alimentação, água, né, registro também, fizemos algumas necrópsias lá, e bombeiro também trabalhando o tempo inteiro com isso, mas lá, naquela época, assim, o fogo estava extremamente descontrolado, e aí a gente não teve esse trabalho tão próximo assim do bombeiro como o Brumadinho, porque eles tinham muitas outras áreas e às vezes eles mesmos não davam conta de controlar aquele fogo e a situação toda. Então, o trabalho em si que a gente fez lá foi mais assim desse aporte aos animais em relação à alimentação, água, registro mesmo, mapeamento. Um censo mesmo, né? Porque esse é um negócio legal você falar, porque às vezes o pessoal acha que vai lá parecendo fantástico agora, né? Mas nada, o negócio lá ele era dar comida para os bichos, né? Da água, né? Cada cenário é cenário, né, Bruno? É um cenário, né, Bruno? Porque, assim, a gente pode até supor qual cenário que a gente vai trabalhar, mas quando a gente chega lá, que a gente vê realmente a real necessidade do nosso trabalho lá, de como a gente deve atuar, né? E lá a gente fez alguns resgates, assim, o socorro, né? Socorro e salvamento. Mas a maioria do trabalho lá no tempo que a gente ficou lá foi mais esse aporte. Após esse trabalho lá na Transpantaneira, nós fomos acionados para trabalhar lá no Mato Grosso do Sul, no fogo também que estava tendo, né, incêndios lá. Conhece Paula Helena, né? Sim, Paula Helena. Foi a época do Piva, estava presidente lá. Piva, isso mesmo. Aí nós voltamos para o BH, 4 dias depois, arrumando uma ala para ir para lá de novo. Para o Mato Grosso do Sul, né, no caso. Aí chegamos lá, o ambiente era diferente, o cenário era diferente do que a gente viu no Mato Grosso. O que tinha diferente lá? Nós fomos para um parque, onde estava acontecendo um dos maiores focos, né? E lá no parque, tinham guias lá com a gente, tinha a Paula Helena que também conhecia o ambiente, tinha os alunos dela, o pessoal que já trabalhava com ela. E lá nós tivemos que fazer todo um mapeamento e... Desculpa, eu não posso seguir. Todo o mapeamento do local lá. Lá também a gente teve que fazer muito suporte, né, básico de vida para os animais lá. Mas lá também a gente estava no meio de fazendas, então a gente via uma situação um pouco mais controlada. O fogo era mais controlado também com os bombeiros conseguiam ter esse controle maior dessa situação lá. Mas o desafio nosso lá maior também foi comunicação, porque o relevo lá era bem difícil assim, da gente conseguir se comunicar por rádio, né? Que é o meio que a gente se comunica nesse tipo de trabalho. E aí a gente teve uma dificuldade com isso, mas assim, a equipe já estava um pouco mais preparada nesse cenário de incêndios, né? Porque a gente já tinha passado pelo olho do furacão, né? Do que a gente tinha passado na Transpantaneira, mas assim, aí a gente teve uma troca muito boa também com o pessoal lá do Mato Grosso do Sul. Nessa época você já tinha o seu curso de brigadista? Não, eu fiz depois. Depois? Mas assim, se eu não me engano, o Aldair já tinha feito ou estava fazendo. E quando a gente foi para a Transpantaneira, no Mato Grosso, nós sempre levávamos um bombeiro civil, né? Era o Cleiton, ou Tinha a Bel, né? Abel. Então, eles sempre faziam essa... Rasta também? O Rasta, acho que o Rasta também. Rasta também. A própria Carla Sassi também. Carla também Então, a gente sempre levava um bombeiro civil com a gente. Aí, quando a gente foi para o Mato Grosso do Sul, eu acho que só o Aldair que tinha o curso. E depois disso, a gente viu a importância que era também não só levar eles com a gente, mas a gente também ter esse curso, né? E se aprimorar nesses quesitos aí, que também não é só... que não aborda só a questão do animal, de nós seres humanos também, né? Os cuidados que a gente tem que ter, né? Tentar se manter vivo. Isso, né? tentar se manter vivo, exatamente. E me conta mais, depois do Mato Grosso do Sul, vocês foram para onde?
Aí Mato Grosso do Sul, aí nós fomos para Santa Catarina. Presidente Getúlio. Foi 2022? 2020 também. 2020 também? 2020 foi. Sim. Deus olhou e falou assim, não, vamos dar... Vocês estão acabando com o mundo, deixa eu dar uma cutucada em vocês aqui, né? E aí fomos para Santa Catarina, também um cenário assim, com muita lama, chuva, desabamento, mas era mais focal, era numa cidade menorzinha, né? Assim, e chegamos lá também um cenário de guerra, assim. A prefeitura lá também teve muita dificuldade em questão de dar esse apoio para os animais, tinha muita fazenda lá. Então, só que também já estávamos mais preparados com essas situações, com esses cenários, então a gente conseguiu se organizar melhor, tanto entre a gente, mas quanto com as outras pessoas, com os outros grupos, com os órgãos oficiais, né? Participar mais, fazer parte mais do sistema de comando de incidentes, né? Que é o que sempre temos com a Defesa Civil, com os bombeiros, ali, e fazer parte desse sistema, assim. E ficamos lá, acho que uns 6 dias, 8 dias, se não me engano. Vocês chegaram aí para Alagoas também, lá em Maceió? Não, Alagoas, não, Maceió, eu não. Maceió, acho que é o daí que foi, né, para Maceió, que estava tendo... Principalmente essa questão lá desses bairros que foram... As crateras apareceram na mineração de sal lá. Salgema. Sim. Se não me engano, o daí foi para lá também. Não, eu não cheguei aí, não. Mas aí conta, depois de lá, aí 2021, teve a Bahia também. Só que eu não fui, mas a maioria do grupo foi. Eu não lembro qual mês que foi, mas eu acho que foi no verão também, não foi? Deve ser verão também. Não, com certeza foi verão. Foi virada de ano. Foi Natal. Sim, foi virada de ano, exatamente. Réveillon, Natal, porque lá na roça alagou tudo, lá em Palmópolis, acabou com a cidade, assim. Sim, Lembro que foi ano novo. Bahia, foi ano novo. Aí tiveram esses trabalhos lá também com apoio não só aos animais, mas também com as pessoas lá. Alagou bastante lá, a cidade toda, debaixo de lama. Depois de lá, 2021, mas eu tô me lembrando de 2022. 2022, me ajuda a lembrar aí. 2022... Pô, teve esse que vocês pegaram lá, a micose? Não, foi ano passado, 2023. Mas 2022 teve alguma coisa que eu não tô lembrando. Chile, aqui. foi? Chile, né? Chile. Chile, vocês foram 2 vezes pro Chile, né? Foi agora, foi agora e foi... Não, então foi 2023, Chile também. Mas, pulando para 2023, pulando para o Chile, então, tivemos um incêndio lá bem, assim, triste, bem significativo lá também, né? E, assim, parecido com o que foi aqui no Pantanal, né? 2020. Só que lá foi em área de cidade, no Chile, né? Foi, bem próximo da cidade. E aí, assim, a situação lá também bem caótica, bem diferente do que a gente viveu aqui também, sabe? Lá fizemos mais parte ainda do sistema de comando de incidente, assim, então a gente tinha reuniões com a Defesa Civil e participava das reuniões com o prefeito, com o governador, aquela coisa toda. Tinha as demandas separadas para a gente, então, essa equipe aqui de resgate e salvamento com os animais, e aí passavam os lugares que a gente precisava ir, aí a gente recebia demanda direto lá com a Defesa Civil, e aí sim, foi diferente do que a gente já tinha vivido aqui, mas também foi muito importante para o nosso crescimento técnico, assim, também, sabe? Depois de lá, tivemos Santa Catarina de novo, né? Que foi o fatídico que foi o da dermatofitose, né? O da costeira. Fomos em 9 pessoas, se eu não me engano. 9, acho que foi. E é legal até você contar isso, que da dermatofitose, vocês ficaram quanto tempo lá embaixo da água, assim? Embaixo da água, assim, né? Dentro da água para fazer os socorros e Bruno, tudo. era o dia inteiro. A gente começava o trabalho, assim, às 6 da manhã, 7. E aí, lá muito frio, né? Então, aí teve um desafio também muito grande lá, que foi o frio, que era uma coisa que a gente não tinha vivido ainda, nos cenários que a gente já tinha trabalhado. Mas vocês estavam equipados, né? Com roupa de neoprene. Sim, neoprene. Né? Mas, assim,
frio é sem condição, eu falo. Sem condição o frio que eu passei lá. É assim, uma coisa que parecia que era abaixo de zero a água lá. Lá já é uma região que faz muito frio. Então, a gente ficava debaixo da água, dentro da água, o tempo inteiro. De 8, aí a gente parava, almoçava, voltava a trabalhar de novo e era demanda o dia inteiro. E a demanda inicialmente chegava para a Defesa Civil, depois eles acabaram que assim, passaram para a gente, diretamente para a gente. A gente tinha um canal com umas ONGs também que tinham lá, né? Com uma ONG em específico, né, que nos ajudou mais lá, assim, foi a APAD. Então, as meninas da ONG sempre andavam com a gente, nos guiando mesmo. Aqui esse é bairro tal, esse tal, tem tal demanda, tal animal. E nós levamos os nossos botes também, então foi uma coisa que ajudou bastante, que foi uma coisa que a gente foi percebendo também com as nossas experiências, dos equipamentos que a gente precisava, né? Como é que foi essa evolução, assim? O que você entende que evoluiu mais, assim, né, Inicialmente foi assim, tem até a foto do meu primeiro resgate da vida, assim, que foi um ouriço lá em Brumadinho. E eu tenho uma foto, tá? Eu, Aldair, Alana, Paula e Luísa. De regatinha, calça jeans, galocha. E o colete colorido. E o colete colorido. E aí a gente foi percebendo quanto era importante os EPIs, né? Pra gente trabalhar, porque a gente pode estar ali salvando vida, mas a gente tem que também salvar as nossas vidas, né? Então, a primeira dica aí, né? Se alguém quiser ir para o resgate, tem que primeiro preparar para não morrer. Para não morrer, para não se machucar. Né? Não dá para chegar lá assim, ó, não. Eu vim para ajudar, né? Exatamente. Eu cheguei aqui, ó, tô de tênis, tô aqui, vou ajudar. Não dá, né? Isso vocês aprenderam bem, né? Aprendemos, assim, no início, né? A primeira experiência foi Brumadinho, então a gente não tinha muita noção disso, mas a gente vai vendo com o passar do tempo quanto isso é importante. E o que isso evoluiu? O que vocês viram que mais que evoluiu? Hoje vocês estão em qual patamar, por exemplo, hoje? Olha, hoje a gente tem muito equipamento, assim, eu falo que a gente consegue... se você me perguntar algum animal que você acha que a gente não conseguiria fazer um socorro, um salvamento, assim, em relação ao equipamento, a gente tem. Vou mandar aqui um elefante. A gente tem. Mas, assim, eu fico muito feliz até quando eu paro para pensar nisso, que a gente foi acontecendo até naturalmente, assim, sabe? A gente foi estudando também, né? Escrevemos o livro aí também, com todas as experiências que a gente teve, a gente estudou, escrevemos o livro, e a cada dia que passa a gente vai aprendendo mais, que a gente pode aprimorar, tanto em conhecimento técnico quanto, assim, psicológico, físico, sabe? Então, é uma coisa que a gente foi vendo com o passar do tempo que a gente precisava aperfeiçoar aos pouquinhos. E esses treinamentos, como é que vocês fazem? Você falou treinamento físico, psicológico, como é que tá essa parte aí de funcionamento A gente sempre se programa, assim, de fazer alguns treinamentos de determinados tempos, né? A gente faz treinamento em água, altura, com o Bombeiro Civil, a gente também fez alguns treinamentos em ambiente confinado, que é uma parte muito importante para a gente, né? A gente tem que ter esse preparo, porque se você entrar dentro de um bueiro, não é só você entrar num bueiro, você tem que ter ali um analisador de gases para você entrar. E, às vezes, enfim, assim, a gente vai vendo que a cada cenário que aparece, às vezes a gente tem que se aprimorar, né, para aquilo ali, para a gente fazer o melhor que a gente consegue para os animais. Porque não é só você chegar, igual você falou, não é só você chegar lá e fazer. Às vezes você pegar um ouriço, por exemplo, que eu disse que foi meu primeiro resgate em conjunto, né, com o pessoal, não é só você pegar, você precisa de uma luva, você precisa saber quais são as particularidades daquela espécie também, né? Muito bacana, muito bacana. E me conta aqui, hoje, como é que é a sua rotina do resgate, assim? Depois eu vou perguntar como é que é no hospital, mas como é que é essa rotina do resgate hoje? Vocês ficam lá de plantão, esperando? É igual aqueles filmes assim, que o pessoal sai correndo, pula, desce, escorrega ali naquele polidense ali, né? Desce, aí entra no negócio, não, como é que é? Não. Nós temos um posto de comando dentro da universidade, do UniBH, né? Que é uma parceira nossa. Lá onde a gente guarda nossos equipamentos, onde fazemos reuniões, né? Os treinamentos também, aulas, cursos. Então, o nosso QG é lá. E existe o sobreaviso, né? Que é uma escala onde existem veterinários e os
estagiários, como se fossem estagiários, mas eles são voluntários assim também, né? Não é bem um estágio, mas eles não são formados em estudantes. Então a gente faz uma escala baseada com uma parte veterinária, uma parte de estudantes, diariamente, e aí isso inclui dia e noite. Nas madrugadas, que não é muito comum, né, acontecer os chamados, ou vai quem está escalado na noite, ou já quem conseguir se comunicar com o outro vai, mas hoje temos ambulâncias, né? Temos nossos carros para transporte, temos caixa de transporte também, equipamento, medicação, assim, que eu vejo que a demanda que a gente tem aqui em BH, a gente tem todo o suporte que a gente, para os animais aqui em BH, né? Cavalo, cachorro, gato, silvestre, nós temos esse aporte, assim, com equipamento, preparo, que a gente foi ganhando também com o tempo, sabe? A gente foi percebendo o que a gente precisava, o que não tinha tanta necessidade, o que tinha que trocar. Mas, em relação às nossas demandas também, quase que diariamente tem. Então, a equipe que está ali, né, escalada, sai, recebe chamado, tem que preencher um checklist, igual acontece no SAMU, no bombeiro, na polícia. Então, preenche aquele checklist, a partir do preenchimento daquele checklist, a equipe sai para a demanda, sabe? E aí, deixa eu te perguntar, vamos pôr aqui, e aí também pela comissão, né? Um pouco os alunos da professora Araceli está nos ouvindo agora, assim. Falou assim, vou montar um grupo de resgate aqui em Uberlândia. Como é que faz, pessoal? Você acha que eles devem fazer contato aqui com vocês? Pessoal de outras faculdades, como é que faz assim? Eu quero entrar no grupo, eu quero conhecer e tudo. Tem uma seleção? Como que é essa seleção? Ou não tem uma seleção? Ou vocês já ajudaram outros grupos a se organizarem? Sim, já ajudamos alguns outros grupos de outros estados até. Mas assim, por exemplo, o nosso livro, ele tem um capítulo que fala só disso. E a gente chama dos 3 Es, né? Equipamento, equipe e estudo. É a base para a gente criar um grupo de estudo. Então, a gente tendo isso já é o primeiro passo, sabe? Estamos de porta aberta sempre para conversar, para informar o que precisar em relação a isso. A nossa comissão também, né? Também, né? A nossa comissão é bem preparada, tem bastante experiência nisso também, né? Em vários cenários. Mas acho que é isso, assim. Começar com os 3 Es, estudar, tem que estudar bastante, e treinar também. Né? O treino, estudo e treino é a base para começar a trabalhar com isso. Ô, Paulão, agora mudando assim de pato para ganso, esse é aquele momento aqui desse bate-papo nosso que eu jogo algum assunto bem polêmico assim. Não vai escapar, você também não. O hospital público é uma situação que ainda, para os colegas, é um grande tabu. Né? Então, quando a gente fala com os colegas, tu vai montar um hospital público na minha cidade. E os colegas muitas vezes não gostam, ficam muito preocupados com a questão do hospital público, o que isso pode acarretar ali para o negócio deles e tudo. Como é que é a sua rotina hoje lá no hospital, assim? Quais são as pessoas que você atende? Você acha que o hospital público, ele tira cliente dos colegas veterinários, ou ele é muito necessário ali para a comunidade? Depois eu vou te perguntar qual que é a sua maior rotina, mas primeiro, assim, você acha que ele faz uma concorrência, esse público que vai lá no hospital público, é o público que ia numa clínica veterinária, ou se não, né? Isso aqui é realmente muito importante. Como é que você enxerga lá, que você está lá todos os dias? Agora, inserida diretamente lá, não que eu tinha uma opinião diferente antes, né? Mas, assim, falando com propriedade, estando lá dentro, é essencial para a nossa sociedade ter um projeto como esse, vindo da prefeitura, como se fosse um SUS mesmo, né? Só quem já dependeu de SUS na vida, ou depende, sabe como é importante a gente ter esse programa, né, incluído na sociedade. E hoje a gente trabalha lá com, no mínimo, 30 consultas diárias. No mínimo 5 cirurgias no dia, incluindo alta complexidade, algumas urgências, algumas eletivas, inclui de tudo. Então, eu acho assim, extremamente importante. Eu acho que eu não consigo enxergar mais
a sociedade, nós, principalmente aqui em BH, sem esse hospital, acho que ajuda muita gente. Mas você me enrolou. Você não falou se concorre ou não com o pessoal. Não, acho que não. Eu esqueci dessa resposta aí. Não. Tá querendo sair pela tangente aí, né? Eu acho que não, Bruno. Acho que não. Aquelas pessoas que vão lá, aqueles tutores, não são tutores que frequentariam uma clínica. Não, exato. Né? Para ser atendido lá, a pessoa precisa comprovar uma declaração de carência, né? Que a gente fala, né? O termo, né? Uhum. Tem que comprovar isso, tem que residir em Belo Horizonte. Que horas que eles geralmente chegam lá para pegar as fichas? 3, 2 da manhã. Já saí de lá algumas vezes, né? Dependendo da demanda, a gente fica lá depois do horário, mas já sai algumas vezes depois do horário e já tem pessoas lá na fila, assim, com um copinho de café, uma garrafinha d'água, um lanchinho e o animal lá do lado. E aí você vê que a pessoa só tem aquilo ali. Ela só tem aquilo ali para dar uma chance pro animal dela. Então, e isso a gente vê todos os dias ali. Não tem um dia sequer que você não vê que tem uma pessoa ali que só tem aquilo ali para aquele animal. E qual a principal rotina sua cirúrgica, né? Já que você está lá na anestesia, o que vocês mais pegam lá, assim? Olha, emergência lá, o que a gente mais tem lá, piometra, mastectomia, ulcerada. Isso é importante, né? Vocês não fazem rotina. Quando é cirurgia eletiva, vocês não atendem, né? Só se for uma cirurgia de emergência, né? Por exemplo, assim, uma castração. Castração vocês não vão fazer? Não, porque a gente tem um programa do CCZ, né? Da prefeitura, então não é... Encaminha para a prefeitura. Só se nessa situação, tiver uma piometra. Isso, exato. Tiver, sei lá, um tumor de mama ulcerado, né? Exato. Chega lá cesáreas também, feto macerado, traumas, enfim, chega de tudo, assim, Bruno, tudo. Fala aí uns casos desses, assim, que são diferentes, assim. Esses dias eu estava relembrando um caso de um gato que o resgate foi lá fazer o socorro e ele foi direto para o hospital. O gato caiu no vergalhão, atravessou da região inguinal até a última costela. Atravessou o vergalhão. O bombeiro teve que serrar o vergalhão. E o animal foi com o vergalhão lá para dentro do hospital. E aí, inclusive nesse dia, quem fez a anestesia dele nem foi eu, foi uma outra anestesista que estava lá, a Natália. E foi um caso super interessante, assim, que você não espera chegar um animal assim, né? Mas chega animal de tudo quanto é jeito lá. Recentemente, acho que foi semana passada, o resgate também socorreu esse animal, que o tutor relatou que ele chegou, o animal ia para a rua, né? Soltava, deixava ele ir para a rua, voltava. E o animal demorou para voltar, quando voltou com a pata dilacerada, assim, sem pata. Tinha arrancado um pedaço da pata do animal lá. E ele não estava com sangramento ativo, mas muito debilitado, correram com ele lá para o hospital. Ele chegou já em emergência, né? Porque o resgate foi lá socorrer. Já entramos com o animal, e assim, animal chocado já. Então, o tutor carente. Então, você pensa, se não existisse aquilo ali, o que ia ser desse animal? Ele tá fadado à morte. E vocês estão muito bem equipados lá, né? Sim. Tem tudo lá no bloco, né? Tudo. Tem do aparelho anestésico ao capnógrafo, ao bisturi elétrico, sabe? Hoje eu mandei um pepino hoje para você. Eu vi. Um cão grande, com a hérnia perianal, com reto encarcerado, com cisto paraprostático gigantesco, um aumento prostático, parece neoplásica, assim. E um cachorrinho velho. Olha, assim, né? Parece complica para mim, né, aquele Bruno? pacote, assim. Eu tô falando porque eu de vez em dou algumas aulas lá e hoje eu atendi, foram... acho que 8 pacientes e todos cirúrgicos. Todos cirúrgicos. Assim. A demanda lá é altíssima. Altíssima. E às vezes você vai ver o preço de uma cirurgia dessa, né? Fora dali, assim, um tutor carente sem condição. Realmente, as pessoas que vão ali, esse é um ponto que a gente tem que desmistificar. É um paradigma assim, que tem que cortar. Assim. As pessoas que estão ali, são, que você falou, vai chegar de madrugada, não tem condição. E hoje eu vi uma cena que eu fiquei assim... pensando em algumas coisas. Um tutor muito apaixonado com o cão, que você vê que é uma pessoa muito carente, até pelas vestimentas, pela fala e tudo. E a cachorrinha veio a óbito, assim, lá na emergência. Aí eu entrei lá, tava o Gabriel, todo mundo chorando. Aí eu saí, lá fora tava todo mundo chorando. Até o Marcelão tava com o olho vermelho, assim.
E o que me chamou mais atenção, assim, é que o tutor estava ali, assim, desolado. E é uma questão que, às vezes, a gente tem que pensar, né? Tem uma turma que fala, ó, quem não tem dinheiro não pode ter cachorro. Mas só que essas pessoas carentes têm cachorro, né? E eles precisam de um cuidado, senão eles vão entrar em sofrimento, assim. Isso foi interessante. Eu estava vendo e estava reparando nisso e pensando nessa importância, assim. Né? Lá tem essa questão que é importante. E tem pessoas que chegam ali também que não tem a conscientização dessa fala que geralmente a gente tem, quem não tem condição não tem que ter cachorro, a pessoa talvez nem é consciente disso, não tem ideia, não tem ideia. E aí, então, esse público que a gente atende lá, né? É esse público. Porque as coisas muito básicas acabam não chegando lá, Exato. né? De referência. Muito bem. Ô, Matt, chegamos na nossa hora. Deixa eu ver ali. Tem que ver hoje. Não é tempo, tem mais tempo? Não, então geralmente eu estouro o tempo. Não, então vamos falar mais um cadinho. E o que você vê da perspectiva, olhando para a comissão, o que você vê, para que lado que deve ir essa questão do resgate? Também uma pergunta que eu sempre me faço, queria saber da sua opinião. Os órgãos públicos, prefeitura ou Estado, e aí a gente pode pensar em bombeiro, polícia e tudo, eles devem ou não assumir essa responsabilidade do resgate? Porque hoje o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais não tem nenhum médico veterinário. A Polícia Ambiental não tem nenhum médico veterinário. A polícia tem, se não me engano, 3 colegas na cavalaria e uma colega no canil, mas que não fazem esses atendimentos. Você acha que isso é papel do Estado ou você acha que grupos como o Grupo de Resgate aqui de Belo Horizonte, ou como o GRADE, ou como outros grupos técnicos devem assumir isso? O que você vê daqui para frente, assim? O cenário atual, isso não existe, né? E é uma coisa que a gente sempre fala sobre isso, né? E que é importante, por exemplo, as vagas dentro de uma corporação de bombeiro para um médico veterinário, né? Mais vagas na polícia, enfim, assim, né? Na defesa civil. Eu acho que é um assunto bem polêmico, mas muito importante. E o que eu tenho, assim, perspectiva para o futuro é que isso seja uma questão mais discutida, sabe? A importância disso. Eu acho que é importante também, né, existir esses grupos, né, como o GRABH, o GRADE, outros grupos voluntários, né? Agora tem o GRAS também lá do Arnaldo, né? Então é muito importante a gente fazer esse trabalho em conjunto, principalmente com a Defesa Civil, né, com os bombeiros. O que eu penso para o futuro é que o olhar mude para isso, sabe? Que crie uma importância em cima disso. Porque estamos aqui, vamos continuar, né, com essa parceria, mas a gente precisa ter essa valorização, né, do médico veterinário atuando nessa área, né, que é uma área que ainda está começando, mas estamos buscando aí, estamos estudando, estamos nos aperfeiçoando, né, e cada dia mais a gente vê a importância do médico veterinário que atua nesse cenário. Você falou um negócio tão importante agora, porque a proteção animal, ela faz um papel importantíssimo para a nossa sociedade. Muito importante, realmente, questão de educação, de doação e adoção dos animais, né, de cuidado desses animais que estão em situação de maus tratos e tudo, mas a parte de resgate é uma parte que é técnica. Né? Por mais que as pessoas tenham aquele amor, assim, vou parar o carro no meio do anel rodoviário, vou descer e vou pegar aquele cachorrinho que está prestes a ser atropelado. Não pode ser assim, porque corre o risco da pessoa ser atropelada, causar um acidente muito maior, né? Então, esse é um ponto que a gente bate muito aqui no Conselho, né? Quando a gente identifica uma situação de um grupo de resgate que não tem um médico veterinário, a gente busca primeiro essa orientação que tem que ter, porque tem uma questão legal, tem uma questão de risco para os animais, é mais ou menos como tinha antigamente, quando não tinha um SAMU, né? Eu sou da época que não tinha SAMU. Então, passava alguém mal, colocava no carro e chegava lá muito pior do que se tivesse parado lá esperando, né? E isso hoje ainda acontece com os animais. Então, esse é um ponto que com a proteção, ela realmente tem um papel fundamental, mas resgate é uma questão técnica, né? Por mais que tenha que ter muito amor envolvido, e todos nós temos,
mas é uma questão basicamente técnica, por todos os riscos que envolvem, e tudo que o risco para o profissional, o risco para a sociedade, o risco para os animais, né? Se você for comparar com o trabalho que um bombeiro faz, né, de socorro e salvamento, um bombeiro ele tem que ser preparado, ele tem que ser treinado, ele tem que estudar para executar. E tem os médicos ali que vão Exatamente. acompanhar, como no SAMU Como também. no SAMU, isso mesmo. Voltado para aquele tipo de trabalho. Não é qualquer médico que está dentro de um SAMU, né? Não é qualquer oficial que está dentro do bombeiro, né? Ô, Mesh, muito obrigado, assim, adorei esse bate-papo. Esses bate-papos aqui vão rendendo, assim, e histórias, assim, como as suas, são muito legais para o pessoal ouvir, para ver como é que eu faço para chegar lá, né? Como é que tirar um pouco dessa mística e tudo. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Que bom. Pessoal, acabamos mais um VZCast, nos vemos na semana que vem. Lembra, nos sigam nas redes sociais, repostem esse conteúdo, marca lá no Instagram, no Spotify, no YouTube, né? Vamos espalhar essas ideias, os assuntos bacanas, mandem para cá, as pessoas legais, como falamos, chama que a gente vai sentar aqui e vai bater um papo super legal, tá bom? Então, até semana. Tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau.